Olá pessoal, felicidade a todos! Hoje nós vamos falar nessa aula 3 um pouquinho mais sobre fração. Inclusive, o que não acontece quando o numerador é maior que o denominador. E quando o denominador é maior que o numerador, duas complicações aí, né? Então, como é que nós podemos pensar quando o numerador é maior que o denominador? Tá certo? E até mesmo como é que eu faço essas representações. Eu sou Renato Araújo, você está no canal Matemática DPM e vamos lá conversar um pouquinho sobre fração. Dance with me. Back and forth. Muito bem, pessoal. Então, logicamente, a gente estava conversando um pouquinho sobre fração, aula 1 e aula 2. Cada componente dessas aulas favorece a nossa prática de pensar um pouquinho diferente sobre as frações, tá certo? O que não envolve você decorar as frações. Tudo no contexto matemático ele tem que ser dedutivo, ou seja, é você olhar para aquilo e vivenciar como é que eu posso fazer a partir disso que está se mostrando. Como é que eu posso desenvolver a partir desse ponto? Esse é o nosso pensamento aqui construtivo, tudo bem? Pensando na fração, pessoal, a gente tinha colocado alguns exemplos da aula anterior, né? Por exemplo, se eu tenho essa fração aqui, ó. Repetindo como é que a gente lê essa fração, né? Então esse é o primeiro ponto, como é que eu leio essa fração? Essa fração nós vimos lá na aula 1, essa fração aqui é 1 sobre 2. Ou então, como o denominador é 2, é uma divisão por 2, ou seja, representa metade. Então, essa aqui é a fração meio, ou a fração metade. Tudo bem? Porque é o 1, uma unidade, dividida em duas partes. Tudo bem? O conceito dessa fração, algum objeto, algum valor que foi dividido em duas partes, pela metade, e dessas duas partes você pegou uma. Tá certo? Então, é isso que representa essa fração. Muito bem, pessoal. Lembre-se também que toda fração, além de ser fração, também é uma divisão. Isso quer dizer que eu posso pegar esse 1 aqui, eu posso pegar esse 1 e dividir por 2. Tá certo? Professor, poderia pegar o 2 e dividir por 1? Pessoal, na divisão eu não posso inverter os valores, senão eu estou mudando a própria fração. Então, eu poderia inverter para ficar mais fácil a divisão. Pessoal, de novo, se eu inverter, eu estou mudando a fração. Então, eu não posso inverter na divisão, tá certo? Em algumas operações matemáticas, né, nós vimos lá isso na multiplicação, na divisão. Em algumas operações, de fato, vale essa lógica, né, de você inverter. Nós vimos em multiplicação que a ordem dos fatores lá não altera o produto, lembra disso? Agora, na divisão, isso não é verdade. Então, se eu inverter os valores, eu estou mudando o resultado. Eu mudo a fração, tá certo? Então, atente-se a esse ponto aí. Então, se eu tenho a fração meio, isso é 1 dividido por 2. Isso é 1 dividido em duas partes. Que se eu for fazer a divisão, isso aqui vai dar 0,5. Logicamente, pessoal, que se eu inverter, eu estou falando de uma outra fração, que é essa daqui, ó. O que é 2 sobre 1? Né? 2 sobre 1 é uma coisa que foi dividida em uma parte só, e dessa nós pegamos duas, ou seja, nós estamos falando de 2 inteiros aqui, né? Lembre-se que toda fração é uma divisão, então isso aqui eu posso pegar o 2 e dividir por 1, que inclusive dá o próprio 2, que é o 2 inteiros que eu tinha falado, tá certo? Então, olha a diferença de inverter ou não, tá certo? Então, se eu inverter, a fração é outra, muda o valor, tudo bem? Muito bem, pessoal. Agora nós vamos falar um pouquinho dessa representação dessas frações em que o numerador é maior que o denominador, né? Porque, por exemplo, quando eu tenho lá 3 quartos, que é o mais usual que a gente está utilizando nas aulas, né? Se eu tenho lá 3 quartos, como é que eu faço a representação, o desenho disso, né? A outra representação. Então, é uma coisa, algum objeto que foi dividido aí em 4 partes, tá certo? Foi dividido em 4 partes. Lembre-se que essas 4 partes têm que ser iguais, tá, pessoal? Aqui no desenho não aparece tanto, mas tem que ser igual. E dessas 4 partes, você pegou ou está utilizando 3 delas. Tudo bem? Agora, e se eu inverter? Né? Nós já vimos que inverter não é a mesma fração. E se eu colocar aqui, por exemplo, essa fração aqui, ó, 4 e o 3 embaixo, o 3 no denominador. Lembre-se que muda até a nomenclatura, como a gente faz a leitura dessa fração. Então, essa aqui, 3 quartos. E essa daqui, 4 terços. Tudo bem? Olha a diferença na linguagem aqui, como a gente lê as frações, né? 3 quartos e essa aqui, 4 terços. E como que eu faço a representação disso? De novo,
Na ideia do retângulo, eu posso representar um retângulo lá, qualquer, né? Como se fosse barra de chocolate, alguma coisa do tipo, que foi dividido em quantas partes? Tem que ser em 3. Muito bem, tem que ser em 3, porque aqui é 3, tá certo? Então, aqui, pessoal, eu teria que dividir em 3 partes, lembrando que essas 3 partes teriam que ser iguais, né? 3 partes iguais, e dessas eu teria que pegar quantas? 4. Né? Mas eu só tenho 3, como é que eu posso pegar 4 de uma coisa que só tenho 3? Muito bem, das 3 que nós temos, você pega aí as 3, você utiliza as 3, aí você monta uma outra imagem, um outro retângulo, como esse. Esse retângulo vai ter que ser dividido em quantas partes? Em 3 também, porque o denominador é 3, tá certo? Então você também divide em 3 partes. Quantas partes faltavam para pegar, para completar o numerador aqui? A gente pegou 3 aqui, né? Falta quantas para formar o 4? Apenas uma. Então, das 3 partes que eu tenho, você utiliza aí uma ou pega uma, enfim. Tudo bem? Então, pessoal, 4 partes, que é o numerador, de um objeto, alguma coisa que foi dividido em 3. Olha a representação como muda. Tudo bem? Então, você inverter a fração para dar a mesma resposta. Pessoal, inverter a fração para ajudar no cálculo, alguma coisa do tipo, isso não está nem errado. Isso está muito errado. Isso é muito errado você inverter a fração para dar o mesmo resultado. Lembre-se, se eu inverter a fração, muda até a leitura dessa fração e a sua representação como um todo. Tudo bem? Bom, pessoal, essa foi a nossa aula 3 aqui falando sobre um pouquinho de fração. Já faço o convite para as outras aulas de fração que vão vir. Assuntos de fração tem várias possibilidades aí. E lembrando, não é algo difícil, mas é que a gente precisa compreender, ter uma outra visão sobre o assunto fração. Tudo bem? Já faço o convite para você se inscrever no nosso canal Matemática DPM e também para acompanhar a gente nas outras aulas. Tudo bem, pessoal? Então, obrigado por essa aula e até uma próxima.